Hoje a gente está iniciando mais um Brain Med Talks e hoje é uma conversa muito especial. É uma conversa que a nossa comunidade quer ouvir, que é sobre inteligência artificial. E a gente trouxe uma das maiores referências em neurologia a nível Brasil, de AVC e cefaleia, e uma pessoa que entende profundamente o que é inteligência artificial, com certificação de IA pelo MIT e por outros institutos de referência mundial. Doutor João José, agradeço demais a presença aqui do senhor. Tenho certeza que vai ser um papo que a gente vai desmitificar o que é IA na prática médica. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Brain Med Talk para conversar sobre esse assunto que tem me apaixonado nos últimos 10 anos e que está na ordem do dia e certamente vai impactar em todas as áreas da saúde, da vida e da saúde não seria diferente, né? Com certeza, doutor. E o nosso propósito aqui no Brain Med é justamente conectar essas lideranças como o senhor, essas lideranças médicas, empresariais, porque a gente acredita, a gente tem o nosso porquê definido, doutor. A gente Muito bom. acredita que trazendo essas lideranças, conectando elas em um ambiente exclusivo, de alto valor agregado, a gente pode impactar positivamente a saúde do nosso estado. E agradecer também ao Estúdio Soul, que é nosso patrocinador, e a Talos, que é uma agência de marketing. Então, se você ainda está com dificuldade de sair da dependência dos convênios, ainda está dependendo muito das operadoras de saúde e quer entrar no digital de forma estratégica, com direcionamento, a Talos é a agência que está patrocinando também o Brain Med Talks, vai aparecer um QR Code aqui na tela. Mostre o seu celular e com certeza vocês vão ganhar um diagnóstico gratuito para entrar no digital. E doutor, para a gente começar essa conversa, eu queria entender do senhor como é que surgiu essa paixão, não só pela inteligência artificial, mas pelo código, pela programação. No ano que eu passei para medicina, eu tinha 17 anos. Para desespero do meu pai, eu também passei num concurso para trabalhar na área de computação. E esse trabalho, que era um trabalho que eu fazia à noite, ele realmente ele mudou meu mindset com relação à computação, né, e à programação. Nós fazíamos programações em assembly e hexadecimal, ou seja, linguagens bem quase código de máquina. E essa experiência foi muito importante para mim e, como eu disse, moldou a minha forma de ver o mundo, né? Eu sempre fiquei, a partir dessa experiência, eu sempre fiquei analisando, diante de todas as situações, eu via como a informática podia nos ajudar. Então, eu acho que isso me deu essa visão de que a informática pode ajudar em alguns pontos, me facilitou diagnosticar em que pontos a gente poderia colocar a computação para nos ajudar e me deu uma visão de processo, entendendo que tudo na vida é processo e a computação nada mais é do que você codificar um processo e para que ele aconteça, né, dentro do computador e lhe dê respostas e resolva problemas. Então foi aí que eu comecei. De lá para cá, desde a faculdade, eu depois saí desse trabalho e me dediquei direto à área médica. Fiz toda a minha formação de pós-graduação, fiz residência de clínica médica, de neurologia, é, pós-graduação em neuro na PUC do Rio, fiz mestrado em neurologia pela UFRJ e depois doutorado pela Unifesp de São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina. E até mais ou menos 2017, programar era meio que um hobby que eu revisitava vez ou outra, mas nada tão sério assim, até Uhum. que, O que eu achei interessante, doutor, é que o senhor, há mais de 20 anos atrás, como estudante de medicina, o senhor já tinha essa visão de tecnologia. A gente vê que sim, até hoje, quando a gente está nos hospitais públicos, na saúde como um todo, na ponta, a gente vê como tem problema, como falta um processo e como carece um olhar entre o público médico inovador. Às vezes o sim, pessoal compara muito inovação só com tecnologia. Mas isso. inovação é nada mais é do que resolver um problema de uma forma mais eficiente. Então eu queria entender do senhor como, desde aquela época, como é que o senhor se sentia em relação
a saúde, a medicina, você se sentia solitário? Tinha alguém como compartilhar esses conhecimentos mais tecnológicos? Ou o senhor realmente deixou como um hobby e ia revisitando isso? Fez parte do mindset do senhor? Isso ficou como hobby, no sentido de eu realmente programar, né? Fazer, por exemplo, há 30 anos atrás, eu construí a página da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Ceará. Eu construí codificando mesmo em HTML a página da Sociene. Quando eu fui diretor do Hospital Geral de Fortaleza, eu levei o primeiro computador para o hospital. Essa percepção já me ajudou nesse Uhum. sentido. E, e lá nós criamos a conta hospitalar pública, que era, na verdade, um programa de computador que nós calculávamos quanto qual era o custo daquela internação, e no final, quando o paciente tinha alta, nós entregávamos essa conta para os pacientes, e essa conta ela é calculada nesse computador mesmo, esse primeiro computador do HGF. Então era um software que o senhor desenvolveu. Isso foi na verdade, eu tive a ajuda de um profissional que trabalhava junto com a gente nesse processo, e nós, então, construímos essa solução que entregava a conta hospitalar pública para as pessoas quando tinham alta, e isso era muito interessante, porque a ideia era a gente organizar o serviço, organizar o hospital, ter uma ideia de custos, né? Porque, afinal de contas, tudo tem um custo, Sim. e, ao mesmo tempo, passar para o cidadão a visão de que aquilo não é de graça, nem é uma benesse do governo. Aquele tratamento é uma conquista dele como cidadão. A gente falava, a assistente social que entregava a conta dizia: essa conta foi paga com seu imposto, porque tinha lá na nota, né? No final da nota tinha o total da conta e dito: essa conta foi paga com seu imposto, pois saúde é um dever é um direito de todos e um dever do Estado. E o curioso é que a reação mais comum das pessoas quando recebiam essa conta era dizer assim: ué, e aqui é pago? Sim. As pessoas não tinham noção, né, de que ali é pago, sim, e é pago com o imposto que ele deixou quando ele foi na mercearia, quando ele foi no supermercado. Ele deixou uma parte, um percentual ali, e é desse percentual que o governo paga. Então foi uma experiência muito interessante. Nós fizemos, ah, nessa mesma época, um pouco antes até, nós fizemos o primeiro concurso de residência médica, é, computadorizado, utilizando Computadorizado? isso. Isso foi em 1991. 1991, há 34 anos atrás, nós fizemos o primeiro concurso de residência médica da Secretaria de Saúde, e que nós usamos computadores para Fazer a prova. não, fazer para instrumentalizar o processo, para que o processo ficasse mais Mais rápido e eficiente. mais eficiente, né? Uhum. Então, eu acho que esse meu background de ter trabalhado com computador, de ter programado, é, como um trabalho mesmo, né? Um trabalho remunerado, ela foi muito importante, porque me deu essa percepção de enxergar nas diversas situações em que eu vivenciei, o apoio e o quanto a computação inserida naquele contexto ia melhorar a nossa performance. Eu achei sensacional, doutor, porque é muito o que o senhor falou. Às vezes o paciente está ali no sistema público de saúde É, e não tem noção da quantidade de recursos que estão lá para a saúde dele. Então, às vezes, o paciente, por não ter essa noção, às vezes até desrespeita mais do que deveria valorizar. E o senhor lá atrás já pensou com essa inovação de algo que o- tem um custo, que isso não é bom só para o paciente, mas é bom também, às vezes, para o residente, para o médico que sim, vê sim. que, caramba, não tem necessidade de eu pedir todos esses exames. Vou pedir só o essencial. Você sabe de uma coisa? Na época que eu era diretor do Hospital Geral, diretor médico, né? O diretor geral era era o Júlio Penaforte, o diretor técnico o Silvio Furtado, e a diretora financeira a Regina. Eu estive em Porto Alegre visitando o Hospital das Clínicas da Porto Alegre, que na época estava com um programa de qualidade total, porque também nós, no HGF, fizemos o primeiro programa de qualidade total na saúde,
em hospitais públicos, né? Aqui no Ceará. E nós fomos visitar. E eu achei sensacional que lá na mesa de prescrição da enfermaria tinha uma tabela com todos os antibióticos que o hospital dispunha e o preço deles ao lado, o preço de cada antibiótico Sim. por dose. E embaixo uma mensagem: prescreva o antibiótico que você acha que é o melhor para o paciente. Mas se o custo fizer diferença e não fizer diferença para o paciente, veja essa tabela. Então, eu achei genial aquilo, porque ele dava para o médico prescritor, às vezes ele via dois antibióticos de preços absurdamente diferentes que fariam o mesmo efeito para o paciente, então ele faria aquela opção. Então, eu acho que as pessoas não têm muita noção e aquilo que não se mede, a gente não gerencia, Eu gerencio. né? Eu acho que a informática, de certa forma, me envolvido com informática no início, ela me fez enxergar essas possibilidades, porque tudo começa com o olhar, tudo começa com a percepção. Sim. E a percepção, ela vem de questionamento, né? Ela vem de você questionar a realidade e tentar entender essa realidade melhor e como isso pode ser melhorado, né? Eu acho que essa é justamente que eu acho que falta hoje na saúde como um todo. É você ter esse olhar mais crítico. Às vezes a Sim, gente olha para os residentes, para os estudantes de medicina, para os profissionais como um todo, além das pessoas não terem noção dos cursos, que é algo sim, que não se ensina na faculdade, eu acho que não ensina nem no seu dia a dia, as poucas são as pessoas que realmente param e questionam. Por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou fazer essa conduta? sim. Será que essa conduta é a melhor para o paciente mesmo? Será que é mais eficiente, tanto em termos de custo, quanto também em termos para o paciente? E doutor, eu queria perguntar para o senhor, para a gente continuar esse nosso papo, Sim, o senhor teve esse know-how todo de computação, foi. e um dos grandes avanços que a gente vê nesses últimos anos foi a questão do surgimento da inteligência artificial. Sim, Foi um novo paradigma que a gente nem sabe onde vai chegar. é verdade. Como é que o senhor chegou na inteligência artificial? Então, como eu te falei, eu fiquei revisitando, né? É, lia um artigo aqui, outro acolá. Em 2017, eu li um artigo na Nature sobre a utilização de uma rede neural para melhorar diagnósticos. Isso me chamou muita atenção. Antes E- mesmo do lançamento do ChatGPT, que foi porque, em na 2019. verdade, as redes neurais, elas existem desde 2012, né? E o conceito delas, na verdade, elas já existiam antes, mas esse conceito mais moderno desde Uhum. 2002. E a arquitetura do ChatGPT é de 2017, né? Então, assim, mas rede neural, usar rede neural, usar machine learning, isso já era. E eu comecei a ler, quando eu li esse artigo, opa, isso aqui é uma coisa interessante. Tudo ligado à informática sempre eu gostei muito. E aí isso me chamou a atenção. Daqui a pouco, outro artigo. Daqui a pouco eu comecei a ver que havia ali uma onda em que as pessoas falavam cada vez mais em você usar algoritmos para decisão terapêutica, para decisão, para diagnósticos, né? Condutas. Porque assim, na verdade, esse, essa, o emprego da computação para tentar melhorar a performance médica é um, é uma coisa muito antiga. Em 1949, na Universidade de Cornell, um médico construiu um sistema de computação em que ele dava diagnóstico das 100 principais doenças só você colocando os sintomas. Então, assim, Foi isso quando? já em 1949. Já pensou? É Bem antigo. bem antigo mesmo. Ele já tinha essa ideia de como fazer, né? Então, assim, e outros sistemas vieram depois, e outras iniciativas vieram depois, mas assim, o, eu acho que a grande mudança foi a partir do ImageNet, que a iniciativa da Fei-Fei Li, do Hinton, o Hinton que ganhou o grande prêmio, ganhou o prêmio Nobel ano passado,
ele foi um cara que valorizou o trabalho da Fei Fei Geoffrey Li, Hinton, né? o Geoffrey Hinton, ele valorizou o trabalho da Fei Fei Li com o ImageNet, que é um banco de dados de imagem com mais de 22 bilhões de imagens catalogadas, Imagens radiológicas, imagens de um modo geral, de imagens modo assim, geral. então assim, tipo, tem 10 mil imagens de cachorro, 10 mil Uhum. imagens de gato, de seres humanos, de todas as etnias, enfim, de casas, Ela começou a fazer essa ideia de Big Data. de Big Data com os alunos dela, e a partir daí, e foi daí que vieram que veio a ideia de fazer as redes neurais convolucionais, né? Que são as redes que identificam imagens. Tudo começa com essa história que o Hinton, que ninguém valorizava, ela inclusive na época, ela foi muito criticada, dizendo que esse banco de dados não ia dar em nada. E hoje, talvez esse banco de dados tenha sido o pilar da, da, da inteligência artificial como nós a conhecemos hoje, né? Uhum. Então, isso tem de 2006. E aí, mais recentemente, eu comecei, assim, 2017, 2018, comecei a ver artigos muito mais Mais consistentes, densos. mais densos, empregando, e aí, 2022, o ChatGPT foi esse boom que em 5 dias ele tinha atingido o número de pessoas que as outras tecnologias, como Netflix e outras, levaram meses ou às vezes anos para atingir. E todo mundo teve acesso. Eu acho que o mais legal do lançamento do ChatGPT é que aquilo que antes estava restrito aos laboratórios, aos centros de pesquisa, etc., isso foi disponibilizado para qualquer pessoa ter essa Eu lembro, experiência. doutor, que naquela época, 2022, já se falava de inteligência artificial, mas ninguém entendia muito bem. Via-se como algo muito distante. Tá, vai chegar ou não vai chegar? Aí, repentinamente, teve o lançamento do ChatGPT. Pelo que eu estava lendo, esses desenvolvedores, eles já estavam desenvolvendo o ChatGPT em laboratório. Você pode até explicar melhor um pouco dos termos, LLA, enfim. Mas eles não sabiam muito bem o impacto daquilo. E Sim, eles lançaram como um lançamento teste. Eu lembro quando lançou, pelo menos eu, não sei o senhor, viu, não, tá com tecnologia nova, que se chama inteligência artificial, que você pode, por exemplo, botar, cria um treino para mim para academia, ou faça não sei o que, ele faz. Eu lembro que na época, eu até pensei, será que isso é verdade mesmo? Eu achei que era um vídeo assim, não, isso aqui deve ser brincadeira. E sim. aí todo mundo começou a usar e teve esse boom gigantesco. É verdade. É assim, na verdade, é, antigamente a gente só conversava com o computador falando. Eu vou ter que. Só marca aí para depois tu. Porque me deu uma. Pois é, antigamente a gente só conversava com o computador falando na linguagem do computador. Sim. Então, o computador só entendia poucos idiomas. Entendia Assembly, entendia COBOL, entendia Que um leigo não Java, fazia a mínima ideia. que você precisava ser fluente naquela linguagem para você dar comandos para o computador e o computador lhe responder. Então, todos os sistemas foram construídos dessa forma antes. Eu acho que o grande salto da inteligência artificial moderna foi os grandes modelos de linguagens, as LLMs, Large Language Models. Por quê? Porque eles criaram um sistema que ele entende a linguagem humana em qualquer idioma. Então, e ele faz aquela linguagem humana, ela transforma na linguagem do computador, porque o computador continua entendendo só aquelas linguagens dele Uhum. mesmo. Mas eu acho que o grande papel dos LLMs é serem grandes tradutores. Eles conseguem fazer o que a gente quer, o que a gente pensa e o que a gente diz, eles conseguem traduzir isso na linguagem que o computador entende. O computador devolve para eles na linguagem dele e ele devolve para nós na nossa linguagem.
Então ficou uma interação como se o computador entendesse português. Eu até brinco dizendo, qual é a nova linguagem de computação? Português. Você consegue fazer um programa ditando para o ChatGPT ou para o Cloud, para um desses grandes modelos de linguagem, você consegue fazer um programa, é, você Com consegue, prompt. com prompt, você consegue, por exemplo, tabelas que você usa no dia a dia, por exemplo, eventualmente pacientes que têm sonolência diurna, a gente usa uma escala chamada escala de Epworth. Então, eu tenho minha escala de Epworth, que eu construí com um prompt no meu computador do consultório, de modo que quando eu quero calcular, eu só clico lá, ela já aparece para mim do jeito que eu coloquei, faço as perguntas com o paciente, depois copio e coloco na ficha dele. Então, eu tenho um prompts para várias escalas. E você pode. Isso ajuda muito no dia a dia Sim, do paciente, né? Além, sem falar da transcrição da consulta, né? Hoje eu uso um sistema que eu mesmo criei, em que eu gravo as minhas consultas, e essas consultas, então, elas são transcritas já num formato pré-determinado, porque eu construí isso no prompt. Isso ajudou demais, porque você não precisa mais ficar olhando para o paciente e para o computador, sim. para o paciente e para o computador, digitando tudo que o paciente diz. Você conversa livremente com o paciente e no final você dá um comando e tudo aquilo que você foi conversado, o computador entende o que vocês conversaram, estrutura aquilo, os dados dentro de um formato que você pré-determinou e isso ajuda demais, além de outras coisas, né? Então, assim, eu acho que a grande revolução foi que agora o computador entende a gente do jeito que a gente fala. Sim. Claro que quanto melhor a gente falar, quanto mais adequado a gente conversar com o computador, melhores resultados a gente tem. Mas eu acho que esse foi o grande salto. Trazendo o gancho das LLAs, que são esses grandes modelos que lidam com muito dado, Big Uhum, Data, que a gente uhum. chama, surgiu o ChatGPT, tem outros, Cloud, Isso. Gemini, e até trazendo uma reflexão em cima do que o senhor falou, dos aplicativos. Sim. Recentemente, tem uma startup lá dos países nórdicos, não sei se o senhor já ouviu falar, Lovable. Já Sim, ouviu falar sim, dela? conheço. Sim, sim, Foi a eu fiz alguns startup projetos com ele. que em menor tempo se tornou um unicórnio, ou Isso, seja, uma startup que vale mais de US$ 1 bilhão. Que isso, a ideia do fundador foi simples, não, vou usar uma LLA, no caso ele usa uma cloud, isso. para toda pessoa que tem um problema, ou seja, o médico, por exemplo, eu acho que tem um sistema que eu poderia desenvolver aqui para minha unidade básica de saúde. Ele com prompt, ele consegue fazer um MVP daquela solução e testar no mercado. Eu acho assim Exatamente. sensacional o que o Lovable É, junto com a inteligência artificial pode é. trazer. Eu acho o Lovable uma ferramenta muito boa. Ela é friendly, ela é muito fácil de. Eu já construí alguns projetos com ela, obviamente que testando, assim, esse é o futuro. Eu O também já desenvolvi umas futuro soluções e desenvolve soluções robustas. Obviamente que a gente tem que ter, né, cuidados com segurança. sim, Segurança e confidencialidade, né? Porque eu costumo dizer que a nossa entrega não mudou. A nossa entrega continua a mesma entrega de médicos que se espera de médicos antes da IA é depois da IA. A IA, ela amplia a nossa capacidade de trabalho, melhora a performance em alguns aspectos, mas ela não deve substituir o médico, né? Então, assim, então uma coisa que a gente tem que ter cuidado é que quando a gente lida com saúde, a gente lida com dado sensível, sim. a gente lida com uma série de informações que não devem ser publicadas, né? Então, saber o caminho que essas informações têm, então, assim, onde elas são processadas, onde vai e volta aquele dado, porque aí a gente pode estar quebrando confidencialidade, uma série de coisas para dados sensíveis. Eu acho que a única. Nós estamos no caminho, eu acho que em breve a gente vai ter, porque assim,
hoje a gente não sabe. Você faz uma pergunta para o ChatGPT e você tem uma resposta depois. Você não sabe os caminhos daquele prompt, desde a hora que você Não sabe qual digitou, servidor vai, onde foi para parar. que servidor foi, que rede neural ele utilizou, para onde foi. Nós não temos ainda a explainable AI, que está em construção. Já existe essa preocupação. Se imagina que nos próximos 2 anos, 2027, nós já vamos ter alguns modelos em que eles vão poder dizer, olha, você fez essa pergunta e eu cheguei nessa resposta por esse caminho. Isso é muito importante. Na área da saúde é muito importante, porque, teoricamente, se você faz um trabalho científico, você publica a sua metodologia, de modo que outra pessoa possa replicar aquela metodologia, E ver se condiz com o que se você condiz com fez. o que você fez ou não. Se você não tem, se você não tem esse roteiro, se você não tem todos os passos da metodologia, esse trabalho, o modelo de ciência que nós temos questiona esse tipo de trabalho, porque, Uhum. afinal, todos nós temos experiências. Se você fizer a mesma pergunta em 2 dias diferentes para o ChatGPT, ele vai te dar respostas diferentes, porque provavelmente ele usou redes, modelos diferentes para dar uma e a outra resposta. Então, essa ainda é uma questão. Mas o Lovable e outras ferramentas nessa linha, elas vão estar na veia logo, logo. Sim. E o que eu acho interessante é que eu acho que a gente também está em outro paradigma, doutor. O seguinte, antigamente a gente teve esse grande paradigma, foi o surgimento da internet como web, né? O Google, enfim, esses grandes buscadores. E a gente viu uma geração que não se acostumou a isso e até hoje não sabe tanto usar o Google como tem que usar para buscar informação, fazer um trabalho, usar no dia a dia. E hoje a gente tem a IA. E talvez a gente possa ter profissionais, ou até não talvez a geração mais nova que está imersa nisso, mas a geração que estava mais acostumada com o Google, outras soluções, a não saber usar IA de forma apropriada. Eu pelo menos percebo que muitas pessoas, até pessoas jovens como eu, não sabem perguntar ao chat GPT, não tem esse mindset que o senhor tem de identificar os problemas que o senhor tem no dia a dia. Sim, Não, eu tenho esse problema aqui que eu quero prestar mais atenção no meu paciente. Vou então desenvolver um assistente de IA que toca esse meu operacional, que eu acho que é a ideia, né? É o sim, médico, trazendo uma alusão aqui para a empresa. A sim, empresa a gente tem a parte operacional e a gente tem a parte estratégica, que sim, é quem pensa, quem está em sim, cima. O médico, ele nunca vai, não pode deixar de ter o seu conhecimento. Ele tem que estudar, tem que saber muito. Eu não sei o que você acha, mas eu enxergo muito a IA da forma do médico, conseguir ficar muito mais no estratégico. Ele tem aquele conhecimento dele, saber aplicar e atividades que talvez são muito braçais, ele conseguir jogar para IA. Então eu queria saber qual a visão que o senhor tem dos colegas médicos e como é que o colega médico ele pode identificar um problema e com a IA, com prompt ou com assistente de IA, ele desenvolver algo que resolva esse problema. na verdade, como a gente conversou, o, hoje o computador entende a gente, entende português. Mas mesmo quem entende português, eu gosto de fazer esse exemplo com o português de Portugal. Uhum, Se você chegar em Portugal e falar o nosso português brasileiro, você pode não ser entendido em várias coisas, né? Eles são muito literais, eles entendem as coisas do jeito que são, né? Uma vez no restaurante em Lisboa, a minha esposa perguntou para o maître, olhando o cardápio e apontando para um dos pratos, ela perguntou: como vem esse peixe? sim. Nós esperaríamos aqui no Brasil que o maître dissesse: olha, ele é um filé alto, ele vem com guarnição tal e tal, não é? E lá em Lisboa, não. Quando ela apontou para o cardápio e disse: como vem esse peixe? O maître olhou para ela e disse assim: ele vem num prato e eu mesmo trago, senhora. Ou seja, porque eles são literais, mas eles falam português também. Ainda Uhum. assim, a gente precisa aprender a falar português de Portugal quando a gente está lá. Quando a gente está lá em Portugal, porque a gente pode não ser entendido
em várias questões. Então, assim, do mesmo jeito, ainda que o computador fale a nossa língua, ele tem determinados conceitos, determinadas formas de pensar e de elaborar o pensamento que a gente precisa aprender para falar com ele, Sim. né? E aí existem duas áreas que eu acho muito interessantes, assim, revisitar vez ou outra, que é design thinking e problem framing. É, é, por quê? Porque você precisa, antes de fazer a pergunta, você precisa saber o que você quer, né? E aí a ideia de processo é muito interessante. Você entender o processo, para você ter o problem framing, a primeira coisa é você entender o que de fato você quer. E aí eu digo sempre que problema é um resultado indesejado de um processo. Uhum. Problema nunca é uma máquina, nunca é uma pessoa, problema nunca é algo que, assim, que a gente. É sempre o resultado indesejado de um processo. Mas quantas vezes as pessoas vão direto numa máquina ou numa pessoa para culpar por aquele erro ou por aquela coisa sem pensar no processo? Então, assim, para a gente conversar com o computador, a gente precisa saber o que a gente de fato quer dele. Qual o problema a ser resolvido? Qual o problema, qual é a dor, qual é o problema que ele vai resolver. E você precisa especificar com detalhes o que você está perguntando, em que contexto você está perguntando, como você quer que ele responda você, sugerir formatos. Então, existe hoje uma área chamada de engenharia de prompting, que, graças a Deus, está ficando mais simples com os novos modelos, mas que ainda é muito importante para que a gente tenha resultados eficazes, para que a sua interação com o computador ela seja de fato eficaz e ela possa trazer de fato respostas que vão ajudar você. Sim. Porque senão você pode ter respostas genéricas e você pode ter o que a gente chama de alucinações da IA ou confabulações, que seria o termo talvez mais correto da IA, em que ela responde do jeito que ela entendeu. E o jeito que ela entendeu não é o jeito correto, não é o jeito que você quer. Eu achei muito interessante essa analogia do senhor, porque realmente, às vezes a gente pensa, não, vou fazer essa pergunta, eu sei o que eu quero, mas muitas vezes acho que o chat GPT vai entender o que eu quero. Eu faço uma pergunta super simples. Quando eu converso com alguns colegas de inteligência artificial, eu acho que o básico que todo mundo pode aplicar de forma simples, primeiro, é dar uma boa janela de contexto. Qual é o contexto da situação que você quer que esse problema seja resolvido? Sim, sim. Segundo, como a IA deve agir? Qual o papel dela? Então, por exemplo, estou estudando agora ginecologia e obstetrícia, eu dou o contexto do que eu estou estudando, e eu falo, haja como um médico, ginecologista, obstetrícia, especialista em tal assunto. Então, Sim. dê o contexto, E as pessoas, é muito importante. papel. Então, quanto mais detalhe você der, melhor. Porque se você coloca assim, me explique o ciclo menstrual, Sim, vai ficar muito superficial. vai ficar uma coisa absolutamente, né? Tá dentro. Veja, é ginecologia e obstetrícia, tá dentro do contexto, estaria dentro do contexto, mas é uma coisa muito genérica. Agora, se você diz, eu sou um estudante de medicina, atualmente cursando a cadeira de ginecologia e obstetrícia. Você disse como você era. Agora você diz como a IA deve ser. Você é um professor de ginecologia e obstetrícia, experiente em orientar estudantes de medicina na matéria. E aí, estou no momento estudando o tema tal, ciclo menstrual, por exemplo. Estou estudando o ciclo menstrual. Né? Então, você deu todo o seu contexto. Você é um estudante de medicina, cursando a disciplina de ginecologia e obstetrícia, e está estudando o ciclo menstrual, você quer estudar profundamente o ciclo menstrual, e ele é um professor que ele vai ajudar nisso. Então, a tarefa dele
Sim, a Aí tarefa. depois você vai dizer que tarefa você quer dele, o que que você quer dele, o que que você quer que ele lhe entregue. Então, eu quero uma explicação pormenorizada do ciclo menstrual, com todas com todas as nuances, etc, etc, etc. Você especifica lá. E você pode pedir um formato. Porque você pode pedir para ele, por exemplo, eu quero eu quero um resumo para estudar o assunto. Uhum. E em seguida, eu quero que você elabore questões múltipla escolha, com 5 opções de resposta, etc, etc. Tá? E aí, depois você pode colocar um formato, como você quer que ele faça aquilo, né? O resumo, como um texto, com bullet points, etc. E as questões, como é que é texto e tal, tal, tal. Obviamente que quando você faz isso, você vai ter um resultado completamente diferente do resultado A de me simples pergunta. explique o ciclo menstrual, Como fosse o português de Portugal. como se fosse o português de Portugal. Né? Então, assim, é muito importante a gente, quanto mais elementos você dá, melhor, né? Porque a gente tem que entender que os grandes modelos de linguagem, os LLMs, eles foram treinados, só para você ter uma ideia, o último modelo do ChatGPT estima-se que o material que ele foi treinado, se um ser humano se desse ao trabalho de ler 24 horas por dia, levaria 100 milhões de anos para ler todo o material que está lá. Então, veja, ele foi treinado com dados bons, dados ruins, com lixo da internet, coisas erradas, conceitos errados, né? Então, você precisa, de fato, à medida que você dá detalhes, você vai diminuindo o filtro daquela quantidade absurda de informação que ele tem para chegar naquele ponto que você quer. Óbvio que se você sobe um artigo de revisão sobre o ciclo menstrual e diz, tarefa, com base nesse artigo, elabore um documento de resumo, tal, 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 com fisiopatologia, etc, 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 as principais alterações do ciclo menstrual, etc. Obviamente que ali você já deu um documento. Se você disser lá, se restrinja a informações que estão nesse documento, você já restringe mais as alucinações e assim por diante. O computador entende o que a gente fala, mas mas ele entende de um jeito que nem sempre é como a gente fala. Quando eu converso com os colegas, eu também gosto muito de IA, doutor. Quando eu converso com Isso os é bom. colegas sobre IA, o primeiro ponto que eu falo é justamente essa questão do prompt. E seguindo o Sim, raciocínio do senhor, dando algumas dicas que eu recomendo muito para as pessoas, além de você ter paciência, porque às vezes a gente tem muita paciência de fazer esse prompt grande. Eu sim, gosto de brincar que é você gastar mais energia no começo para ganhar tempo depois. sim, E uma dica que eu dou muito também é, por exemplo, nesse caso que a gente estava discutindo, das respostas eu quero um resumo. sim. O ideal é você pensar a estrutura que você quer do resumo, e em vez de pedir a IA para dar a resposta toda de uma vez, você pede para ela dar em partes. Que quanto menor a janela de contexto que ela vai dando, mais detalhes ela vai dando e menos alucina. E outra coisa interessante que eu acho do papo que a gente está tendo é do médico, do colega médico, ele saber identificar o problema dele, que às vezes a gente vai para ver muitos artigos de IA, né? O pessoal fica naqueles termos mais difíceis. E muitos colegas perguntam, tá, e aí, como é que eu aplico isso? Exato, exato. E aí eu acho que é o seguinte, é identificar um problema, tá, qual é o meu problema que eu tenho no meu dia a dia? Com esse problema, aplicar essa estrutura de prompt que a gente discutiu aqui, Sim, e você pode até pensar em talvez fazer assistentes de GPT. Assistentes que você deixa esse prompt pré-definido, como o senhor usa o da anamnese, né? sim, sim. Você, por exemplo, dá um exemplo aqui, no caso a gente está falando de ginecologia e obstetrícia. Nem sempre dá para estar sempre atualizado no que tem de maior nível de evidência. É Então, posso, por verdade. exemplo, criar um assistente GPT, que eu faço toda essa janela de prompt, e eu coloco só os artigos das áreas que eu atuo de maior evidência. E eu Sem já dúvida. pergunto, essa conduta que eu estou tomando aqui, qual é a evidência dela em relação à literatura? Então, acho que esse é o papo, doutor. É o médico acordar e que ele pode usar sim no dia a dia. Bom, assim, se a gente imagina a jornada do médico, acho que é muito importante a gente imaginar
como a IA vai se inserir na jornada do médico, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem ferramentas, claro que isso exige um conhecimento um pouco mais profundo, Sim. né? Que a gente pode fazer agentes de IA que podem, por exemplo, atender o WhatsApp do médico. Eu ainda acho Acho que perde a parte humana, né? alguns desses WhatsApps com os quais eu tenho interagido, eu acho muito impessoais. Não sei se é porque, como eu sei o que está acontecendo ali por trás, eu acho muito impessoais. Mas isso é uma coisa. Porque se você imaginar como é que o paciente vai saber do médico Uhum. para poder ele ir, né? A jornada, né? Ele Desde vai, a hora que primeiro ele vai sabe do procurar o médico, vai médico, procurar o uma médico. indicação. Esse médico ele tem que estar em algum local em que seja público para encontrar. A gente não tem mais as listas amarelas, que vocês não sabem nem o que é, mas era um livrão imenso assim, dessa altura, que tinha todos os telefones de Fortaleza. Então, era em ordem alfabética, e você, então, eu queria procurar o telefone do Paulo. Então, eu vou lá no P e vou lá, Paula, aí E achava. achava o telefone dele que tinha ali. Era desse jeito que a gente fazia. Hoje, não. Né? Hoje, como é que a gente busca um médico? No Instagram, né? No No Google Google, no ou Instagram. no Instagram. Então ele tem que estar colocado nessas plataformas para ser visto, né? Depois o paciente chegou no consultório. O paciente chegou no consultório, ele vai agendar a consulta. Antes disso, ele vai agendar a consulta. Então deve ter um número, um WhatsApp, na maioria das vezes, em que o paciente vai interagir com esse número e ao interagir com esse número, ele vai agendar a consulta. Depois ele chega para a consulta. Onde a IA pode ajudar aí, né? Então a IA pode ajudar antes fazendo esse agendamento automático. Depois na consulta, na interação com o paciente. Imagine uma consulta em que você tem 1 hora para fazer aquela consulta e você não vai anotar nada. Você só vai interagir com o seu paciente. Só interagir e falando o que você está percebendo, colhendo a história, examinando, e você vai dizendo o que você vai encontrando, etc, etc. E você não tem que anotar nada. A IA pode lhe ajudar nisso. Isso é uma coisa assim realmente que muda muito o trabalho. Você precisa se atualizar. Então, hoje é muito mais fácil você usando determinadas ferramentas de IA para você se manter atualizado. Isso fica muito mais fácil. Tem alguns conceitos que você tem que ter, mas hoje você se atualiza de forma muito mais rápida, e você pode inclusive criar um GPT ou um agente em que ele vai te dar toda segunda-feira de manhã às 8 horas os últimos artigos, os artigos que foram publicados naquela semana na tua área, fazendo um resumo sobre eles. Muito interessante. E você vai ter toda semana isso, você vai se atualizando. Muitos médicos são professores, então Preparar como, uma como aula. preparar uma aula, como desenvolver, escrever um trabalho científico, como examinar os dados da sua clínica. Você terminou, eu faço isso Para auxiliar a tomar decisões. de decisões. Eu faço isso sistematicamente desde o início, e eu tenho até um amigo que diz que eu sou tão doido por estatística que eu devo ter até a estatística de quem entra no meu consultório com o pé direito ou pé esquerdo. Não, eu não tenho essa estatística, mas eu tenho muitas estatísticas, porque todo final de ano, início de ano, eu faço uma revisão completa do meu ano. Quantos pacientes eu atendi? Qual foi o diagnóstico mais comum? Os pacientes retornaram quantas vezes? Quais foram os pacientes que não voltaram? Qual foi o perfil? Enfim, porque e eu aprendo muito quando eu faço isso. Agora, com ferramentas de IA, mais uma vez, tendo cuidado de anonimizar os dados para não expor dados sensíveis,
você faz análises que eu nem imaginava fazer antes e que hoje eu tenho indicadores de performance e de coisa que realmente me mostram muito bem, assim, me dão um raio-x da minha atuação que antes era impensável fazer isso, né? E aí, enfim, você pode analisar os números, você pode analisar os números da sua clínica, você pode analisar, criar uma série de análises e personalizar essas análises para você. Então, assim, eu acho que a IA, ela é uma ferramenta que todo mundo tem que aprender. Eu acho que, assim, é um conhecimento básico para o ser humano, e em especial para o médico, para o profissional de saúde. Eu acho que vai ser um conhecimento básico. Eu digo que a IA é o pacote Office, é o novo pacote Office, né? Uhum. Então, assim, todo mundo tem que saber trabalhar com Word, Excel e PowerPoint, né? É o pacote Office. Então, assim, daqui a pouco o mínimo que vai se exigir de qualquer pessoa para trabalhar é que ela saiba lidar, ela saiba interagir de forma profissional com a inteligência artificial, com ferramentas de inteligência artificial. Isso não é mais futuro, né? Presente. Isso é presente. Eu vejo que a IA, doutor, ela dá uma velocidade pro profissional que antes, é como o senhor falou, no passado, por o senhor fazer todos esses indicadores, talvez fossem meses, tivesse que contratar uma consultoria especializada. Hoje não, qualquer pessoa, uma pessoa comum, às vezes consegue fazer algo numa velocidade assim gigantesca. E trazendo esse papo de inteligência artificial, como o senhor falou, que é o novo pacote Office, É, o senhor está organizando junto com a gente do BrainMed e o EducarMed um workshop interativo aqui em Fortaleza, que vai ser pioneiro. isso, cara. Eu estou muito feliz com esse workshop, porque eu já tive uma experiência, a Educar.med, nós fizemos a Educar.med é uma iniciativa que a gente vem já há mais de 12 anos trabalhando na área de educação, mais educação para graduação, e nos últimos tempos a educação médica continuada. E nós fizemos um primeiro workshop ano passado, motivado por vários colegas, essa iniciativa, né, da Educar.med com a BrainMed é uma proposta completamente nova e que eu estou muito empolgado de fazer, porque vai ser algo assim muito conceito e caso. Vai ser um dia de mergulho mesmo, mas assim prático no dia a dia, né? Todas as pessoas vão levar todos os profissionais de saúde, porque é um workshop dedicado a médicos e profissionais de saúde. As pessoas vão levar seus próprios notebooks e a gente vai interagir das 8 da manhã às 18 horas, aprendendo. E ele não é, esse workshop, ele não é para o médico que já sabe tudo de IA, não. A Uhum. ideia, a gente quer o médico, o profissional de saúde, que quer ampliar o seu conhecimento em relação à IA, quer compreender de fato como a IA funciona, o que tem por trás de um ChatGPT, de um Gemini, de um Claude. E porque se a gente ensina ChatGPT, a gente ensina só ChatGPT. Se a gente ensina IA, a gente ensina tudo. Porque quando você entende o que está por trás de tudo, você usa qualquer ferramenta da melhor forma possível. Então a gente vai interagir desde a história da IA, como aconteceu, quais foram os avanços que tornaram isso possível. Assim, por exemplo, sem computação da nuvem, a gente não tinha IA. Então, Uhum. esse foi um degrau anterior que foi essencial para a gente ter IA. Sem os GPUs, sem as GPUs da NVIDIA, a gente talvez não tivesse IA. Então, a gente tem que entender que não só foi um avanço do software, da programação, mas foi um avanço do hardware também. Então, vai ser um dia muito interessante, no final de novembro, dia 29 de novembro, lá no Hotel Luzeiros. Nós vamos estar lá. Infelizmente, o grupo é pequeno, a gente não vai poder ter 200 pessoas e tal, porque a gente quer exatamente algo muito interativo e checando cada coisa.
Mas vai ser uma oportunidade muito boa para a E vai ter a gente. possibilidade de almoçar também com o senhor, né? Ah, sim, um grupo nós definimos que um grupo a gente vai ter um almoço especial para tirar dúvidas, porque a gente vai passar a manhã inteira interagindo em conceitos, como construir o bom prompt, quais são tudo que a gente tem que fazer para interagir com a IA, e já com exemplos práticos. E nesse almoço, para esse grupo de colegas, a gente vai ter o tirar dúvidas, vai ser um almoço para tirar dúvidas, etc. E às 2 da tarde a gente volta novamente para colocar a mão na massa e fazer exemplos práticos, eh, cada um definindo a sua dor, onde ele pode ver que a inteligência artificial pode ajudar, e ele vai, então, a gente vai trabalhar com eles como fazer isso de forma bem interativa. Vai ser um dia muito legal. E a gente foi muito feliz como BrainMed, doutor, Eu que porque a gente agradeço. acredita fortemente que o Ceará tem que ser protagonista. Sim, Aqui, como Nordeste, a gente tem que ser protagonista. A gente tem profissionais excepcionais em diversas áreas e sim. a gente está trazendo esse workshop junto com o senhor, junto com a Educamed, de forma pioneira. Um workshop que o colega médico, profissional da saúde, ele vai chegar lá de manhã, vai ter toda essa parte de teórica, prática, para, como o senhor fala muito, no final do workshop, ele consiga discutir IA em toda a mesa, né? Você sabe que é interessante você falar isso, porque vários colegas chegaram para mim e disseram assim, João, quando eu estava numa mesa, num almoço, e alguém falava de IA, eu não sabia nem o que falar, eu ficava assim meio constante, sem saber nem o que dizer, eu ficava só balançando a cabeça. Mas depois dessa nossa conversa, cara, eu comecei, agora eu sei falar do que é IA, né? E alguns colegas que participaram do primeiro workshop também disseram isso. E esse que vai ser um workshop muito mais interativo, a nossa ideia é exatamente isso. Depois desse workshop, você vai falar com autoridade sobre IA em qualquer almoço, jantar e reunião social que você tiver com os colegas, ou com a família, enfim, com os amigos. E para finalizar esse bate-papo com o senhor, eu vou trazer aquele autor que a gente conversa muito aqui nos bastidores, Ah, sim, o Simon Sinek, isso. que ele fala, né, tudo começa com um porquê. É isso mesmo. O que que o senhor considera o porquê do senhor na medicina? E, cara, você sabe que eu assisti a TED Talk do Simon. Ele tinha acabado de lançar tem muito tempo. E essa TED Talk, ela é uma das 5 mais vistas de todos os tempos. Tem mais de 60 milhões de visualizações. Quando ele propõe a estrutura do Golden Circle, Golden né? Circle. Em que ele diz que as pessoas pensam muito no what, quando na verdade é o why que faz a diferença. Sim. E quando eu assisti isso, eu estava ainda no HGF nessa época, na gestão, Foi um e momento eu perfeito, disse, então. meu Deus, isso foi fantástico, porque de fato é o porquê que move, né, as pessoas. Então, assim, desde que eu tive esse contato com o Simon, tentamos trazê-lo aqui para Fortaleza, inclusive agora recentemente, mas infelizmente ele não estava fazendo mais viagens assim Presenciais. presenciais enfim, não deu certo. Mas eu ainda quero programar uma viagem para assisti-lo pessoalmente e falar com ele pessoalmente, porque ele foi um cara que me estimulou muito e a definir o meu porquê, né? Então, assim, é, eu os meus porquês são inspirar e transformar. Eu vivo para inspirar e transformar pessoas que interagem comigo. No consultório, eu tento transformar a vida daquelas pessoas e inspirá-las a ter uma qualidade de vida melhor, gerenciando melhor seus problemas. Na faculdade, eu fico muito feliz quando um aluno diz, olha, depois que eu passei pela neuro, eu decidi fazer neurologia, ou como eu ouvi sábado no Congresso Cearense de Neurologia, uma médica chegar e dizer assim, foi o senhor que me inspirou, eu fui para o HGF fazer um estágio na unidade AVC e a partir dali eu decidi, eu vou ser neurologista, e ela hoje é uma grande neurologista da cidade. Então, assim, esses são os meus porquês. Desde desse contato que eu
procuro, porque ninguém é perfeito, a gente está sempre buscando, né, a melhoria contínua, mas você quer me envolver em algum projeto, tem que ser um projeto que inspira e que transforma. Por isso a minha identificação muito com o BrainMed, porque é, quando a gente se encontrou pela primeira vez, eu percebi que a gente tinha uais muito parecidos, Sim. porque vocês também querem inspirar e vocês querem transformar através do ecossistema. E eu sou muito feliz, eu fiquei muito feliz de participar no evento com vocês, fico muito feliz de participar desse ecossistema. Recomendo que os colegas médicos se cheguem e participem. Nós precisamos ter, de fato, um ecossistema que possa discutir a medicina, que possa discutir a saúde, não só de Fortaleza, mas do Ceará, de uma forma moderna, de uma forma é, proativa, no sentido de melhorar as jornadas dos pacientes e dos médicos. E com isso, obviamente, a gente conseguir uma saúde muito melhor, que eu concordo com você. No Nordeste, nós temos que ser protagonistas, porque nós temos todas as ferramentas para isso. Doutor, queria agradecer demais a presença do senhor aqui no Brain Med Talks. A gente concorda, tem os valores muito alinhados com o porquê do senhor. A gente acredita fortemente que aqui tem as pessoas certas no Ceará para a gente transformar mesmo a saúde cearense, ser um estado na vanguarda, um estado à frente. A gente consiga reunir esses médicos, até porque a gente não sou eu, não é o Brain Med, não é só o Dr. João José. É um movimento de pessoas, é um Isso, ecossistema. Que isso. juntos a gente pode maturar nossas ideias, discutir de forma relevante e com certeza impactar e transformar a saúde cearense. Com Queria certeza. agradecer a presença do senhor. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final para quem está escutando, pode ficar à vontade também. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu quero mais uma vez agradecer. Eu que agradeço por estar aqui. É, eu diria para quem está nos assistindo e já agradecendo pela assistência, adote a IA, use no dia a dia, nem que você erre no começo, vá aprendendo, porque é do uso do dia a dia que você vai melhorando a interação. Isso acontece em qualquer relacionamento. Então, comece a se relacionar com a IA e vá melhorando esse relacionamento a cada dia, interagindo, interagindo, interagindo. Essa é a receita. E para finalizar o episódio, agradecer mais uma vez ao Estúdio Soul, que está patrocinando o nosso podcast, a agência Talos, que você pode fazer um diagnóstico gratuito para sair mesmo das operadoras de saúde e entrar no digital. E vai aparecer aqui também na tela o QR Code para você, médico, fazer parte desse movimento, estar com a gente, entrar na nossa comunidade. Agradeço demais novamente, doutor João José. A gente se vê no próximo episódio.